Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Uma série de reflexões a respeito da vontade de Deus para nossas vidas, conhecendo Deus e a sua vontade para as nossas vidas. E nós podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas através da igreja. Então, neste tempo, nós estaremos meditando a respeito exatamente, conhecendo a Deus através da igreja. Onde nós falamos que quando a igreja permite que Deus, que a sua presença e as suas atividades sejam expressas na igreja, o mundo que está observando pode ser atraído por Deus. O que nós precisamos entender que Jesus é o centro da igreja. O centro da igreja, o Senhor da igreja é Jesus. Então, há muitas coisas importantes para nós entendermos a respeito disso. Sabendo que, então, Cristo é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, de nós que somos o corpo, sabemos que é Ele que edifica esta igreja através do serviço prestado no poder do Espírito Santo pelo pastor, pelos líderes e pelos outros membros da igreja. Então, nós prestamos o nosso serviço a Cristo, o nosso Senhor, e tudo isso no poder do Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo quem dá a vida à igreja, pois ela é o seu corpo vivo. A vida da igreja é Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Todos nós precisamos saber que Cristo é a cabeça da igreja. Quando a igreja então se reúne, seus membros experimentam Deus agindo através do corpo e através da vida de outros irmãos. Então, é o Senhor que dirige o corpo, dirige os membros deste corpo. A igreja, ela sempre precisa estar observando para ver aonde Deus está agindo, uma das 7 realidades. Para você conhecer a Deus e a sua vontade, é ver aonde Deus está agindo, a fim de se juntar, então, em sua missão redentora. Nós falamos que a igreja é uma agência do reino de Deus. Por isso, a igreja precisa saber aonde Deus está agindo para que ela possa se juntar a Ele na obra que Ele quer fazer, ou na comunidade, ou na cidade, né? Ou no país, ou no mundo inteiro. As declarações, então, que põem Deus no centro da igreja são essas. Deus realmente trabalha através do pastor, através dos líderes e também do povo em geral, sempre para atingir, então, os seus objetivos e os seus propósitos. Nós precisamos centrar a nossa mente e o nosso coração em Deus. A igreja é centrada em Cristo e o nosso coração também. Nós damos muitas vezes à inteligência humana a habilidade e muito mais crédito do que elas merecem, pois nós precisamos entender que não é a habilidade e nem a inteligência do homem que move a igreja. Não, é o poder do Espírito Santo e a vida do Cristo que deu a sua vida pela igreja. É eles que merecem toda a glória por este trabalho que a igreja realiza, então, no seu reino. Uma das coisas importantes no reino de Deus é saber que, para Deus, é mais importante nós sermos. É mais importante ser do que fazer. Para Deus, ser é mais importante do que fazer.
Como muitas pessoas, de um modo geral, muitas vezes as igrejas frequentemente estão mais interessadas naquilo que Deus quer que elas façam do que naquilo que Deus quer que elas sejam. Sermos o tipo de pessoa que agrada a Deus é muito mais importante do que fazer coisas para Ele. Deus quer uma igreja que obedeça e faça o que Ele quer. Mas Ele não quer que a igreja quebre nenhum dos seus mandamentos a fim de poder realizar determinadas tarefas. Você pode imaginar como Deus deve se sentir quando uma igreja se divide por causa de ódio de uns pelos outros, ou porque um grupo quer fazer uma coisa para Deus e o outro grupo se recusa a fazer. A palavra de Deus diz que um reino dividido por si só já está derrotado. Então, algumas pessoas não hesitam em violar muitas vezes a vontade de Deus descrita na Bíblia, a fim de realizar algo que elas pensam ser a vontade de Deus. O interesse de Deus é que seu povo seja santo, seja limpo e seja puro. O interesse de Deus é que sejamos santos, limpos e puros. Ele está interessado que cada membro da igreja amem-se uns aos outros, porque assim o mundo saberá que realmente eles são os seus discípulos. As pessoas identificarão os discípulos de Jesus por causa do amor que existe entre eles. Nós precisamos saber que Deus conta conosco dessa forma, quando nós amamos os nossos irmãos, quando nós cumprimos a palavra de Deus acima de todas as coisas e não quebramos os seus mandamentos. Deus é capaz, sim, de realizar a sua obra através do seu povo de uma maneira muito consistente, com todos os seus mandamentos e com a sua própria natureza. Nós precisamos entender que Deus jamais vai quebrar um princípio ou um mandamento seu para beneficiar a nossa vontade e o nosso jeito de fazer as coisas. Deus tem o seu próprio jeito, a sua própria maneira e os seus próprios planos e propósitos para nós, sua igreja. Através do Novo Testamento, Deus expressa os seus anseios pela igreja, porque é através da igreja que Deus realiza sua obra redentora na terra. Desejo que alguns de nós possamos entender isso. Primeiro, Deus quer que o seu povo seja santo e puro. Deus quer que o seu povo demonstre unidade. E Deus quer que seus filhos amem uns aos outros. Nós temos alguns textos que nós podemos, então, lembrar dessa vontade do Pai para a sua igreja. E diz assim lá em João 17, 20, 21 a 23, Jesus fazendo a oração intercessória por nós, sua igreja. E rogo para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que eu também, eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes. A igreja vai ser reconhecida pelo mundo, quando o povo, o seu povo, andar em unidade. Temos 1 João 3, 11, 18 e 23 versículos, diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não amemos apenas de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ora, o mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Aqui, novamente,
a vontade de Deus através da sua igreja para ganhar o mundo. Deus quer que os seus filhos amem-se uns aos outros, que vivam em unidade e amem uns aos outros. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículos de 14 a 16 diz assim: não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. A vontade de Deus para a igreja é que nós sejamos unidos, que sejamos puros e amemo-nos uns aos outros. Assim, demonstraremos que realmente somos a igreja governada pelo Senhor. Então, o mundo será atraído para Deus através dessa preciosa agência chamada igreja. Eu e você. Que sejamos puros, que sejamos santos e que sejamos unidos a esse cabeça que é Cristo. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.